Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com notícias e novidades do Vascão, porque hoje é dia de Vasco, cara. Vasco e Palmeiras vão jogar aqui em Brasília, no Mané Garrincha. Vamos falar tudo dessa partida. Será que o Coutinho vai ser titular? Como que vai ser essa situação da zaga do Vasco? Existe a possibilidade do Léo Pelé ser mantido e o João Vitor pode ir para o banco de reservas. Vamos falar também de estreia de reforço que pode acontecer no jogo de hoje, muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, ó, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativem o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal e tamo junto. Bom, pessoal, daqui a pouco o Vasco vai enfrentar o Palmeiras às 4 horas da tarde aqui em Brasília, no Mané Garrincha, aí, jogo pelo Campeonato Brasileiro, mando de campo do Vasco. Essa partida terá transmissão da Rede Globo e também do Premier Clubes. O Vasco precisa vencer aí para continuar na luta pela Libertadores via Campeonato Brasileiro. É um adversário extremamente qualificado, um time que está brigando pelo título brasileiro, mas o mando de campo, em tese, é o do Vasco, né? O estádio será meio a meio, né? Vai ser metade torcida do Vasco, metade torcida do Palmeiras. E o Vasco tenta aí buscar um resultado positivo no jogo de hoje. E a vitória é o que interessa, né, cara? O Vasco, para lutar, tem que conseguir vencer esse tipo de jogo aí para conseguir uma vaga na Libertadores aí. Quem sabe ali um G6, né? Sem depender ainda de um possível G8. Seria muito interessante para o Vasco dar uma resposta boa num jogo desse aí. Com certeza o Vasco entraria de vez nessa luta incessante para ir à Libertadores do ano que vem. Mas é um confronto muito complicado. O Vasco deverá ter alguma outra mudança aí no time em comparação ao elenco que empatou com o Flamengo no último domingo. E com certeza a gente espera um bom resultado. Possivelmente o Vasco deverá entrar em campo aí com o Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita. A zaga, que tinha grande expectativa do retorno do João Vitor aí ao time titular, não deverá acontecer agora. Ele deverá ficar no banco de reservas. E a zaga deverá ser a mesma que vinha atuando com o Maicon e Léo Pelé mantido como titular, cara. Olha só, o Léo Pelé deverá continuar aí no time. A lateral esquerda com o Lucas Piton, meio campo possivelmente com o Hugo Moura, também o Matheus Cocão voltando à titularidade no lugar do Juan Esposa. Caso não jogue o Cocão, o argentino será mantido, mas a tendência é que o Cocão seja o titular. Paier, mais à frente, o torcedor vivia a grande expectativa do Coutinho ser titular nesse jogo aí, né, por ter feito gol no Clássico, mas ele ainda não está totalmente 100%, deverá jogar alguns minutos finais dessa partida aí no decorrer do segundo tempo. Mais à frente também mais uma alteração, que será a entrada do Ryan novamente no time titular, no lugar do Jean Davi, que foi muito mal no Clássico contra o Flamengo. O Ryan está de volta aí ao time do Vasco, mesmo depois de ter sido expulso contra o Atlético Paranaense, ele já ganhou oportunidade no jogo seguinte contra a Mulambada, fez um belíssimo contra-ataque, armou um belíssimo contra-ataque ali para ajudar o Vasco a chegar ao gol de empate lá do Coutinho, né? Na ponta esquerda, David, e o ataque com o Verratti ali como nosso centroavante, o homem-gol. Esse é o provável Vasco que vai encarar o Palmeiras logo mais aí às 4 horas da tarde. Vale ressaltar que havia uma grande expectativa de mudanças aí também no ataque vascaíno, né? Se falou durante essa semana uma possibilidade do Emerson Rodrigues entrar como titular e também o suíço Maxime Domingues podendo ganhar a vaga, principalmente ali do Ryan, né, para atuar como meio que um ponta direita, talvez realmente um meia que ajude mais na marcação do que auxilie mais no ataque, né? O Maxime Domingues é um jogador mais de cadência, não é aquele jogador de velocidade, não é aquele jogador que vai dar profundidade, chegar à linha de fundo para cruzar para o Verratti. Ele faz pouco essa função. A função realmente dele é mais um meia amador ali, né, cara? Com informações que eu vi de vários jornalistas, alguns que conheceram aí o Maxime Domingues, pessoas ligadas a ele, disseram que ele é um jogador de mais cadência, não é aquele jogador de velocidade, um ponteiro legítimo, né? Não é essa a função dele. Cheguei até a ver lá o podcast lá do Globoesporte.com, os jornalistas comentando a respeito de uma possibilidade dele poder jogar até mesmo ali como 10, ali como no lugar, a função que o Paier faz, cara. Poderia ser uma grande possibilidade também para o Maxime Domingues, mas hoje o Paier será o titular aí, mais uma vez mantido. Tá jogando mal, tá bem abaixo do esperado. Quem sabe hoje não seja um bom jogo aí pro Paier dar a volta por cima, costuma jogar bem aqui em Brasília. Fui no jogo lá do início da temporada no Campeonato Carioca contra o Bangu aqui, eu acho, se não me engano, foi Bangu ou Nova Iguaçu, não vou me recordar. E o Paier destruiu, cara, jogou muita bola. Torcemos aí para que hoje, quem sabe, ele chame o jogo, seja realmente o responsável pela criação do Vasco. Ele é o camisa 10 do Vasco, tem que ter mais responsabilidade, chamar mais a partida para si, jogar mais e ajudar o Vasco a colaborar mais aí para o Vasco conquistar bons resultados. E hoje, uma vitória daria uma moral gigantesca para esse time do Vasco, tanto para a sequência do Brasileirão e, claro, também para a Copa do Brasil.
provando aí que o Vasco é capaz de vencer qualquer time, né? Vamos torcer para que dê muito certo o jogo de hoje. Esperamos aí que o Vasco vença, na minha opinião, 1-0 Vasco hoje, gol do Verratti, aquele golzinho de cabeça ali, meu amigo, salvador da pátria, mais uma vez aí o Pirata fazendo um gol do Vasco. Bom, a outra situação envolvendo esse jogo, lista de relacionados, causou um certo alvoroço aí nos torcedores, que foi jogadores aí que ficaram de fora da partida, né? O Vasco não levou para esse jogo o atacante Rossi, também o atacante Alex Teixeira, o meio-campista JP e também outros jogadores da base. E a ausência do JP na lista de relacionados causou um grande desconforto no torcedor vascaíno, que gostaria de ver o garoto sendo relacionado ao invés do Galdames, né? O Galdames foi relacionado, viajou para a delegação para Brasília, e o JP ficou mais uma vez aí sem ser relacionado, né? Possivelmente o jogador não deve estar dando a mesma intensidade que o Paiva cobra nos treinamentos. O Rafael Paiva, na entrevista coletiva contra o Flamengo, acho que foi até o canal do Mário Coelho que fez uma pergunta a ele a respeito do JP, ele deixou bem claro que só está relacionando jogadores que estão treinando bem, né? O jogador não está treinando bem, ele não será relacionado, né? O Paiva não tem isso, não. Não tem essa de só porque o jogador é queridinho da torcida, porque o jogador tem nome, que ele vai relacionar. Ele não é assim, cara. Ele tá vendo os treinamentos, está acompanhando bem. Se o JP não está sendo relacionado, é porque tá faltando intensidade pro jogador aí nos treinamentos, né? É um jogador que, em alguns jogos que ele entrou, ele vacilou, o torcedor tem a memória curta, né? Um jogador muito jovem, é um jogador que tem que ser trabalhado, precisa melhorar mais a intensidade dentro de campo também, porque é um jogador que, às vezes, ele volta muito lento para marcar. No ataque também, às vezes, vai bem lento ali para ajudar, para puxar talvez um contra-ataque, já que ele faz a função ali de meio campista. Certamente o Rafael Paiva deve estar dando um puxão de orelha nele para ele melhorar aí essa parte de intensidade aí para ajudar mais o elenco vascaíno. Porque hoje o futebol não permite você ficar andando em campo, né? Tanto que o Galdames foi mencionado também nessa mesma entrevista em que o Paiva falou do JP. Ele disse que o Galdames treina bem, só que realmente, dentro de campo, o Rafael Paiva não utiliza o Galdames, né? Não coloca ele em campo. Mas pode ser que ele esteja enxergando hoje o Galdames acima do JP ainda nos treinamentos do Vasco, né? E por isso que o chileno, que é muito questionado, vem sendo ainda relacionado para as partidas. Os outros jogadores, Alex Teixeira, Rossi e outros jogadores da base, são jogadores aí que há algum tempo já não vêm sendo relacionados, né? Principalmente o Rossi, né, cara? O Rossi viveu uma situação para sair do Vasco, forçou para ficar no Vasco, não forçou uma saída, a gente sempre vê, né? Jogadores forçando para sair do clube. O Rossi não, ele forçou para ficar no Vasco. O Vasco estava louco para se desfazer do altíssimo salário do Rossi e emprestá-lo aí para algum clube da Série B. Ele não quis jogar a segunda divisão, permaneceu no Vasco e não vem sendo relacionado. O Alex Teixeira deve estar muito abaixo tecnicamente, fisicamente também, por isso que não vem sendo relacionado também, né? Deixe aí nos comentários o que você acha da situação do JP, se você levaria ele para o lugar do Galdames, certamente é um jogador que também está abaixo, mas o Rafael Paiva vem optando pelo chileno. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Assim que acabar a partida, vamos trazer o pós-jogo aqui no canal, hein? Se inscreve aí, ativa o sininho, comenta aí qual é o seu palpite para Vasco e Palmeiras. Na minha opinião, aí 1-0 Vascão. Gol do Verratti, se Deus quiser, aí o Verratti fazendo um golzinho, ó, de cabeça ali para salvar a pátria. Tamo junto e é nóis.